E com efeito, todas as autoridades presumem, sem hesitar, que ainda outras e mais profundas modificações do material de representações da vida de vigília têm lugar nos sonhos. Strampel, 1877, esforçou-se por apontar uma dessas modificações no seguinte trecho, abre aspas, com a cessação do funcionamento sensorial e da vida e da consciência vital normal, a mente perde o sono, onde se enraizam seus sentimentos, desejos, interesses e atividades. Também os estados psíquicos, sentimentos, interesses, juízos de valor que estão ligados a imagens mnêmicas da vida de vigília ficam sujeitos a reticências, uma pressão obscurecedora, como resultado da qual sua ligação com tais imagens se rompe. As imagens perceptuais das coisas, pessoas, lugares, acontecimentos e ações na vida de vigília são reproduzidas separadamente em grande número, mas nenhuma delas leva consigo seu valor psíquico. Esse valor é desligado delas e assim elas flutuam na mente a seu bel prazer. Fecha aspas. De acordo com Strampel, o fato de as imagens serem despojadas de seu valor psíquico, fato este que, por sua vez, remonta ao desligamento do mundo externo, desempenha um papel preponderante na criação da impressão de estranheza que distingue os sonhos da vida real em nossa memória. Já vimos que o adormecimento envolve, de imediato, a perda de uma de nossas atividades mentais, qual seja nosso poder de imprimir uma orientação intencional à sequência de nossas representações. Vemo-nos agora diante da sugestão, que afinal é plausível, de que os efeitos do estado de sono podem estender-se a todas as faculdades da mente. Algumas destas parecem ficar inteiramente suspensas, mas surge então a questão de saber se as demais continuam a funcionar normalmente e se nessas condições são capazes de trabalho normal. E aqui se pode perguntar se as características distintivas dos sonhos não podem ser explicadas pela redução da eficiência psíquica no estado do sono, uma ideia que encontra apoio na impressão causada pelos sonhos em nosso julgamento de vigília. Os sonhos são desconexos, aceitam as mais violentas contradições, sem a mínima objeção, admitem impossibilidades, desprezam conhecimentos que têm grande importância para nós na vida diurna e nos revelam como imbecis éticos e morais. Quem quer que se comportasse quando acordado da maneira peculiar às situações dos sonhos seria considerado louco. Quem quer que falasse quando acordado da maneira como as pessoas falam nos sonhos ou descrevesse o tipo de coisas que acontecem nos sonhos, dar-nos-ia a impressão de ser apalermado ou débil mental. Parecemos não fazer mais do que pôr a verdade em palavras, quando expressamos nossa opinião extremamente desfavorável sobre a atividade mental
nos sonhos e asseveramos que neles as faculdades intelectuais superiores, em particular, ficam suspensas ou pelo menos gravemente prejudicadas. As autoridades exibem uma inusitada unanimidade. As exceções serão tratadas adiante. Ao expressarem opiniões dessa natureza sobre os sonhos, e esses julgamentos levam diretamente a uma teoria ou explicação específica da vida onírica, mas é chegado o momento de eu deixar as generalidades e apresentar em seu lugar uma série de citações de vários autores, filósofos e médicos sobre as características psicológicas dos sonhos. Segundo Lemoine, 1855, a incoerência das imagens oníricas constitui a característica essencial dos sonhos. Maury, 1878, concorda com ele. Abre aspas. Il n'y a pas de rêves absolument raisonnables et qui ne contiennent quelque incohérence, quelque anachronisme, quelque absurdité. Fecha aspas. Spita, 1882, cita Hegel como afirmando que os sonhos são destituídos de qualquer coerência objetiva e razoável. Dugas, 1897, escreve, abre aspas, Le rêve sieste la nature psychique, affective et mentale, sieste le jeu des fonctions livrées à elles mêmes et exerçant sans contrôle et sans but. Dans le rêve, l'esprit est un automate espirituel. Fecha aspas. Mesmo Vauquelin, 1875, cuja teoria está longe de considerar a atividade psíquica durante o sono como destituída de propósito, fala no, abre aspas, relaxamento, na desconexão e na confusão da vida ideativa, que no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do ego central. Fecha aspas. O absurdo das associações de representações que ocorrem nos sonhos dificilmente poderia ser criticado com mais agudeza do que por Cícero. De Divinatione, abre aspas, nihil tan praepostere, tan incondite, tan monstruose cogitari potesti, quod non possibus soniare. Fecha aspas. Fechner, 1889, escreve, abre aspas, é como se a atividade psicológica tivesse sido transportada do cérebro de um homem sensato para o de um idiota. Fecha aspas. Radestock, 1879, abre aspas. De fato, parece impossível descobrir quaisquer leis fixas nessa atividade louca, depois de se furtarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília, pela vontade racional e pela atenção. Os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão
caleidoscópica, fecha aspas. Hildebrandt, 1875, abre aspas, que saltos surpreendentes o sonhador é capaz de dar. Por exemplo, ao extrair inferências com que calma se dispõe a ver as mais familiares lições da experiência viradas pelo avesso. Que contradições risíveis está pronto a aceitar nas leis da natureza e da sociedade, antes que, como se costuma dizer, as coisas vão além de um xiste e a tensão excessiva do contrassenso o desperte. Calculamos sem nenhum escrúpulo que 3 vezes 3 são 20. Não ficamos nem um pouco surpresos quando um cão cita um verso de um poema, ou quando um morto anda até seu túmulo com as próprias pernas, ou quando vemos uma pedra flutuando na água. Dirigimos-nos solenemente numa importante missão até o Ducado de Bernburg ou Principado de Liechtenstein para inspecionarmos suas forças navais, ou somos persuadidos a nos alistar nos exércitos de Carlos XII, pouco antes da Batalha de Poltava, fecha aspas. Binzi, 1878, tendo em mente a teoria dos sonhos que se baseia em impressões como essas, escreve, abre aspas, o conteúdo de pelo menos 9 dentre 10 sonhos é absurdo. Neles reunimos pessoas e coisas que não têm a menor relação entre si. No momento seguinte, há uma mudança no caleidoscópio e somos confrontados com um novo agrupamento, ainda mais sem nexo e louco, se é que isso é possível, do que o anterior. E assim prossegue o jogo mutável do cérebro incompletamente adormecido, até que despertamos, levamos a mão à testa e ficamos imaginando se ainda possuímos a capacidade para ideias e pensamentos racionais. Fecha aspas. Maury, 1878, encontra um paralelo para a relação entre as imagens oníricas e os pensamentos de vigília, que há de ser altamente significativo para os médicos. Abre aspas. La production de ces images que chez l'homme éveille fait le plus souvent naître la volonté, correspondent pour l'intelligence à ce que sont pour la motilité certains mouvements que nous offre la chair et las affections paralíticas, fecha aspas, e considera os sonhos, além disso, como, abre aspas, toda uma série de degradations de la faculté pensante et raisonnante, fecha aspas. Lembrando que eu não falo essas línguas, mas tentei pronunciá-los o mais próximo possível. Retornando. Quase não chega a ser necessário citar os autores que repetem a opinião de Maury em relação às várias funções mentais superiores. Strampel, 1877, por exemplo,
Observa que nos sonhos, mesmo, é claro, onde não há contrassenso evidente, há um eclipse de todas as operações lógicas da mente, que se baseiam em relações e conexões. Spita, 1882, declara que as representações que ocorrem nos sonhos parecem estar inteiramente afastadas da lei de causalidade. Radstock, 1879, e outros autores insistem na fraqueza de julgamento e de inferência característica dos sonhos. Segundo Jodl, J-O-D-L, 1896, não existe faculdade crítica nos sonhos, nenhum poder de corrigir um grupo de percepções mediante referência ao conteúdo geral da consciência. Observa o mesmo autor que, abre aspas, toda sorte de atividade consciente ocorre nos sonhos, mas apenas de forma incompleta, inibida e isolada, fecha aspas. As contradições em que os sonhos se envolvem com nosso conhecimento de vigília são explicadas por Stryker, 1879, e muitos outros como causadas por fatos que são esquecidos nos sonhos ou pelo desaparecimento de relações lógicas entre as representações e assim por diante.